Então, sejam todos muito bem-vindos, aqueles que vão assistir esse culto gravado. Então, hoje a palavra que o Senhor colocou no meu coração é dar uma palavra a respeito da mente. A mente cativa é o maior inimigo da vida abundante. E no decorrer da palavra vocês vão entender por quê. Eu já tenho falado, né? Já faz muito tempo que eu falo que o maior alvo de Satanás é a mente, e realmente é. Porque quando a mente adoece, todas as áreas da vida da pessoa ficam comprometidas, né? A grande questão é que por conta disso, por conta que a mente é o alvo de Satanás, desde que estamos no ventre, Satanás, ele intenta, né? Ele tenta e intenta contra a nossa mente. Como assim? Porque quando ele fere, né, uma pessoa, quando ele fere uma criança que está no ventre da mãe, com a rejeição, com o abandono, às vezes a mãe tenta até abortar, entre diversas outras circunstâncias e situações, aquelas feridas da alma comprometem a mente. Por quê? Porque os traumas, eles ficam impressos no subconsciente da pessoa e vai impedir, consequentemente, que a pessoa venha fluir e se desenvolver livremente para cumprir os planos e os propósitos do Senhor, ok? Porque todo trauma, toda ferida na alma tem consequência, certo? Por isso que eu bato muito nessa tecla, né, de buscarmos a cura e a libertação. Por outro lado, os envolvimentos espirituais que a pessoa também, às vezes, né, vai por caminhos tortuosos depois que ela tem o entendimento. Então, esses envolvimentos espirituais, sejam com o ocultismo ou com a idolatria, também comprometem a mente, ok? É muito comum pessoas que foram envolvidas com o ocultismo a vida inteira, chega um momento que, o que acontece? Vem um espírito de loucura, ok? Porque o envolvimento com o ocultismo tem essa característica. Porém, a idolatria também, pessoas que são idólatras também comprometem a mente. Vou explicar por quê. Em Salmo 115, de 1 a 8, diz assim: somente a ti, ó Senhor Deus, a ti somente, e não a nós, seja dada a glória por causa do teu amor e da tua fidelidade. Ou seja, esse salmo começa falando que a adoração deve ser somente ao nosso Deus, né? Só o Senhor dos Senhores, né? Então vamos dar sequência. Então fala assim: por que é que as outras nações nos perguntam: onde está o Deus de vocês? Nós respondemos: o nosso Deus está no céu. Ele faz tudo o que quer. Os deuses, com letra minúscula, das outras nações são de prata e de ouro, são feitos por seres humanos. Eles têm boca, mas não falam. Têm olhos, mas não veem. Têm ouvidos, mas não ouvem. Têm nariz, mas não cheiram. Têm mãos, mas não podem pegar. Têm pés, mas não andam. E da garganta deles não sai nenhum som. Que fiquem iguais a esses ídolos, aqueles que os fazem e os que confiam neles. Então, depois que eles questionam, né, a respeito do nosso Senhor, né, então o próprio Deus, ele responde o que está acontecendo com as outras nações, né, porque as outras nações têm adorado outros deuses, né, então a gente está falando aqui nesse salmo, está se referindo, né, à nação de Israel, porque a nação de Israel sempre foi uma nação cujo Deus é o Senhor, né, então, dentro desse contexto aqui, o Senhor responde, né, que os deuses, né, que as pessoas adoram e que não é o verdadeiro Deus, o que acontece?
elas ficam com os 5 sentidos totalmente comprometidos. E o final do Salmo acaba da seguinte forma: que fiquem iguais a esses ídolos aqueles que os fazem e os que confiam neles. Ou seja, existe uma maldição de cegueira espiritual total, né? A pessoa fica completamente cega dos 5 sentidos, em todos os sentidos, né? Quando a pessoa é idólatra, né? É só pela misericórdia do Senhor mesmo. E onde que ficam instalados, né, os comandos dos 5 sentidos? Na mente. Provavelmente você já deve ter ouvido falar de alguma pessoa que de repente sofreu um acidente, bateu a cabeça e comprometeu algumas áreas do cérebro que de repente deixou de falar, ou de repente deixou de ouvir. Por quê? Porque todo comando está no cérebro, na mente humana, ok? Então, esse texto é muito forte. Então, dando sequência aqui nesse raciocínio, porque eu estou falando tudo isso para construir o entendimento, e você vai entender daqui a pouco. Agora eu quero falar para vocês que o Império Romano, ele foi uma civilização que durou 5 séculos, né? Começou no ano de 27 antes de Cristo e foi até o ano de 476 depois de Cristo. Vou repetir. O Império Romano começou em 27 antes de Cristo e durou, né? E permaneceu até o ano de 476 depois de Cristo. E é considerado um dos maiores impérios do mundo antigo. E o imperador chamado Constantino, no ano de 394, fez com que o cristianismo se tornasse a religião oficial do Império Romano, ok? Ou seja, foi esse imperador chamado Constantino que iniciou a Igreja Romana. Porém, quando nós estudamos a história da Igreja dentro da palavra de Deus, quando nós estudamos a história da Igreja primitiva, nós entendemos que esse imperador Constantino, ele trouxe para dentro da Igreja do Senhor Jesus Cristo, ou o que nós chamamos, né, popularmente de Igreja Evangélica, o mesmo modelo da Igreja Católica. Como assim? No livro de Atos dos Apóstolos fala sobre a igreja primitiva, sobre os pilares, sobre os princípios da igreja primitiva. E nós vemos milagres acontecendo todos os dias pelos apóstolos, né, mulheres orando e o anjo indo ali na prisão de Pedro e libertando Pedro. Então a gente vê muitos milagres, muitos milagres. As igrejas eram de uma forma simples, as igrejas eram nas casas. Por quê? Porque não precisava de templos suntuosos, não precisava, ok? Por quê? Porque aonde eles estavam orando, declarando a palavra, né, cultuando ao Senhor, né, da forma que o Senhor estabeleceu, ali acontecia o milagre. Ali muitas almas eram ganhas, o poder do Espírito descia do céu, batizava, as pessoas começavam a orar em línguas, os dons eram manifestos com muita facilidade. Hoje tem gente que fica anos e anos e anos e anos a fio numa igreja convencional e não consegue ser batizada pelo Espírito Santo. Então, só estou mostrando para vocês a diferença do que acontecia na igreja primitiva e do que acontece agora nesse sistema que a gente vê, né, chamado igreja. Então, os apóstolos, os profetas, porque esses são os 5 ministérios, né? Quais são os 5 ministérios? Os apóstolos, os profetas, os evangelistas, os pastores e os mestres. Eles operavam ativamente, cada um dentro do seu dom, cada um dentro do seu chamado. Porque não existe evangelho pleno sem a operação dos 5 ministérios, ok? Então, a unção de Jesus está sobre os 5 ministérios.
Quando você lê os 4 evangelhos, você percebe claramente que Jesus ele exerceu o apostolado, ele era profeta, ele era evangelista, ele era mestre, inclusive as pessoas chamavam ele de mestre, e ele pastoreava. Ou seja, ele exercia os 5 ministérios. Então, a unção de Jesus está sobre os 5 ministérios. E o modelo de igreja de Constantino é uma igreja paroquial, ou seja, o padre é o líder da igreja católica e o pastor entrou como substituto da igreja de Jesus Cristo. Só que a ideia, o conceito é o mesmo. Ou seja, criou-se uma hierarquia dentro da igreja, onde o pastor é o poder supremo da igreja. E com isso, os 5 ministérios, né? Ou seja, ficou uma igreja, se tornou uma igreja pastoral. Os outros ministérios, eles foram praticamente retirados da igreja. E a igreja perdeu muito com isso, ok? Se você ler as notícias, se você ficar tentado no que está acontecendo, né, digamos, no mundo gospel, né, que é o que as pessoas falam, que são as notícias que acontecem dentro da igreja do Senhor, nunca se ouviu tanto falar de pastores em depressão, pastores se suicidando. Por quê? Porque o jugo fica pesado demais. Fica pesado demais para um pastor liderar todo um rebanho praticamente sozinho, por mais que ele tenha diáconos, por mais que ele tenha alguns presbíteros. Só que se você analisar, na verdade é um pastor liderando alguns diáconos, né, dependendo do tamanho da igreja, alguns presbíteros, e mais de 90% das pessoas sentada no banco engordando espiritualmente. Tem pessoas que nem sabem que tem dom, tem pessoas que nem sabem que tem chamado. Muitas pessoas me perguntam, pastora, como é que eu fico sabendo qual que é o meu chamado? Será que eu tenho chamado? As pessoas têm dúvida. E uma pessoa que tem dúvida, que tem algum chamado, que tem um dom, ela desacredita que ela nasceu com um propósito. Porque todos nós nascemos com um propósito. A Bíblia diz isso. O Senhor disse isso para Jeremias, que desde quando ele estava no ventre da mãe dele, ou seja, antes dele estar no ventre da mãe, o Senhor já sabia para que ele viria, que ele seria um profeta. Então, nós nascemos com propósito. Nós não somos frutos do acaso, ok? Então, dando sequência aqui nessa construção desse pensamento, né? Dessa palavra, então criou-se o Vaticano para substituir Jerusalém. Por quê? Porque Roma é influenciado pela Grécia. E o espírito da Grécia é o pior inimigo da igreja. Porque esse espírito é responsável pela cegueira dentro da igreja. Ok? E todos nós nos convertemos dentro desse modelo, onde a mente fica presa dentro desse padrão. Eu falo todos nós, porque eu falei que isso aconteceu no ano de 300 e pouco, né? Na verdade, foram vários movimentos que Constantino fez. Mas eu falei do evento, né? Que quando surgiu a Igreja Romana foi no ano de 394 depois de Cristo. Então, todos nós nascemos depois dessa data. Então, consequentemente, todos nós nos convertemos dentro desse modelo, onde a mente fica presa dentro de um padrão, ok? Isso é muito ruim, por quê? Porque agora, com esse movimento, né, com essa atmosfera celestial, com esse mover dos céus, da renovação, da restauração, né, dos 5 ministérios, tem muitas pessoas que questionam. Muitas pessoas que questionam. Por quê? Porque acostumaram com a teologia. E a teologia, a Bíblia fala que a letra mata. O que vivifica é o Espírito, ok? Então, eu quero ler um texto para vocês que está em Romanos 12, de 1 a 8, que diz assim: Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus,
que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Tem algumas traduções que falam pela renovação da vossa mente e até pela transformação da vossa mente. Cada tradução traz uma forma. Para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, vamos analisar até aqui. O apóstolo Paulo está escrevendo uma carta aos crentes de Roma, aos romanos, ok? Então, ele fala o quê? Ele fala para aqueles crentes, para os romanos, para os crentes que viviam em Roma, que não eram para eles se conformar com aquele mundo, mas que era para eles transformar pela renovação do vosso entendimento ou da vossa mente, para que então experimenteis qual seja a boa, agradável, perfeita vontade de Deus. Ou seja, vocês acham que foi à toa que o apóstolo Paulo, ele deu esse recado, ele ministrou isso para os romanos? Claro que não. Claro que não, porque o apóstolo Paulo, ele sabia, ele conhecia o que era idolatria. Ele confrontou os deuses da Grécia. Ele sabia da influência que existia. Ele teve numa masmorra, ele teve numa prisão lá em Roma. Então, ele sabia que existia uma prisão de mente, justamente por conta dessa idolatria, justamente por conta de tudo o que os romanos, né, por tudo que todo esse império romano tentou implantar na mente, na mente. Então, vamos dar sequência. Porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós que não saiba mais do que convém saber, mas que saiba com temperança, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. A partir desse versículo, ele começa a falar sobre dons. Vamos dar sequência. Porque assim como em um corpo temos muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma operação, assim nós, que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros. De modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja ela segundo a medida da fé. Se é ministério, seja em ministrar. Se é ensinar, haja dedicação ao ensino. Ou o que exorta, use esse dom em exortar. O que reparte, faça-o com liberalidade. O que preside, com cuidado. O que exercita, misericórdia, com alegria. Então, olha que texto tremendo, né? Então, a igreja, dentro desse modelo romano ou católico, deixou de viver os milagres que a igreja primitiva vivia, ok? Salvo em raríssimas as exceções. Eu estou falando de uma forma bem ampla. E agora, como eu disse, com todo essa situação escatológica acontecendo, né, estamos próximos da volta de Cristo, mas tem alguns eventos ainda para acontecer antes da volta de Cristo, né, o Senhor começou a trazer esse mover da restauração da igreja dos 5 ministérios. Porque a igreja, dentro dessa visão, com os 5 ministérios operantes, é a igreja que traz o governo de Deus para a terra. E aqui eu quero fazer um parênteses, que essa visão romana, essa visão, né, que veio de Roma com a influência grega, até a visão escatológica é diferente. É diferente. Por quê? Porque as pessoas que estão dentro dessa visão, o que eles falam? Eles falam que, né, as pessoas vão, quando Jesus vier buscar a igreja sobe, então vai viver na eternidade. Ou seja, na verdade, o que vai acontecer? Jesus ele vai reinar aqui
Você não ouve falar disso dentro desse sistema. Na verdade, o Senhor, ele vai reinar, ele vem para reinar, ele vem para exercer, né, o seu governo como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores aqui. O Senhor Jesus vem reinar aqui na terra. Então, a restauração da igreja com 5 ministérios operantes traz o governo de Deus para a terra. E olha o que o apóstolo Paulo diz em Efésios 4, de 7 a 16. E a cada um de nós foi concedida a graça, conforme a medida repartida por Cristo. Porque é que foi dito, quando ele subiu em triunfo às alturas, levou cativo muitos prisioneiros e deu dons aos homens, que significa, ele subiu, senão que também descera às profundezas da terra. Aquele que desceu é o mesmo que subiu acima de todos os céus, a fim de encher todas as coisas. E ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos, que somos nós, para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado. Ou seja, dentro dessa visão dos 5 ministérios, tem lugar para todo mundo. Todo mundo tem um chamado, todo mundo tem dons, ok? Para o quê? Para exercer uma obra dentro do ministério. Para quê? Para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus. Ou seja, se você não tiver dentro dessa visão, você vai ficar sempre aquém da revelação de quem é o Filho de Deus, que é Jesus Cristo. Porque ele carrega com ele essas 5 unções dos 5 ministérios. E olha o que o apóstolo Paulo continua falando. E cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Ou seja, se fora dessa visão, as pessoas ficam bebês, eternamente bebês dentro das igrejas, pedindo oração para o outro. Ora por mim, ora por mim, ora por mim. Não tem como atingir a medida da plenitude de Cristo. Olha que palavra mais forte. O propósito, vamos dar sequência nessa palavra, o propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para outro pelas ondas, nem jogados para lá ou para cá por todo vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Quantas pessoas estão em doutrinas, ou seja, doutrinas criadas por homens, achando que está fazendo a coisa certa. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Dele todo o corpo ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Ou seja, ninguém fica engordando espiritualmente. Se você não tem um chamado eclesiástico, se você não tem um chamado dentro da igreja, você vai usar o seu chamado, você vai usar o seu dom para operar no seu trabalho, no mercado de trabalho, aonde Deus te plantar, ok? Porque eu tenho certeza que aonde Deus te colocar, Ele vai te usar. Só que, infelizmente, tem muitas pessoas que conhecem Jesus, que têm relacionamento com Ele, estão como agentes secretos. Na verdade, no trabalho é só trabalho. Pessoal, na verdade, você precisa exalar o bom perfume de Cristo aonde você estiver. Então, essa palavra do apóstolo Paulo descreve o que essa visão bíblica de igreja faz. E é essa visão que vai trazer o avivamento, que vai trazer uma colheita com o maior número de almas
da história da igreja. Na verdade, nós já estamos experimentando o primeiro avivamento, que é o avivamento dos filhos de Deus. Ou seja, isso é avivamento. O que eu estou pregando é avivamento. Eu mudando essa mentalidade grega de vocês, sendo usado como instrumento do Senhor, isso é avivamento. Porque primeiro acontece o avivamento dos filhos de Deus. Depois, por quê? Porque nesse avivamento que o Senhor está nos preparando para o grande avivamento, para a maior colheita de almas da história. Porque se eu e você não estivermos preparados para isso, vai acontecer o que aconteceu na história da igreja. Grandes avivamentos ao redor do mundo e, da mesma forma que vinha aquela porção maravilhosa do Espírito Santo, as pessoas não estavam preparadas para colher essas vidas e o avivamento fazia o quê? Acabava, murchava. Recentemente, há 1 ano e meio atrás, aconteceu um avivamento nos Estados Unidos, que chegou um momento, pessoas de vários lugares do mundo foram lá para experimentar aquela porção do Espírito Santo. Chegou uma hora que pediram para parar. Não sabia o que fazer com aquilo. Olha que absurdo. Ok? Então, hoje, eu estou trazendo uma noção bem básica de como a nossa mente precisa ser restaurada para receber essa visão. Ok? Por quê? Porque todos nós queremos viver os milagres de Deus. Mas será que todos querem pagar o preço de viver os princípios da palavra de Deus? Porque essa visão fala de cumprir princípios e não de andar por atalhos. E a maioria das pessoas querem andar por atalhos e acham que vão chegar na promessa e não vão. Porque a própria palavra de Deus fala que o Senhor ele não se deixa escarnecer. Ok? Então, agora eu quero um pouquinho mais fundo para poder finalizar essa palavra. Se você quer deixar um legado para os seus filhos e para as suas próximas gerações, aprenda e coloque em prática os princípios que eu tenho te ensinado, né? Através da visão dos 5 ministérios, através de princípios bíblicos mesmo, porque essa visão dos 5 ministérios, eles cumpriam os princípios bíblicos de festas, de primícias, de dízimo, de oferta, de tudo que eu tenho falado, de Shabá, eles cumpriam esses princípios. Por isso que eles oravam e Deus respondia. Olha o que Jesus diz em João 14, 12. Em verdade vos digo, aquele que crê em mim, esse também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que estas, porque eu vou para o Pai. Todo crente conhece essa palavra, mas a revelação profunda que existe nesse texto, poucos têm. Jesus está dizendo aqui que aquele que crê nele e coloca em prática os seus ensinamentos farão o que ele fez e ainda obras maiores do que ele fez, porque ele iria para o Pai, mas ele deixaria um legado para aqueles que creem e obedecem a ele. E se você olhar, você observa claramente que na igreja primitiva era dessa forma. Era dessa forma, o apóstolo Paulo, a palavra de Deus fala que os lenços do apóstolo Paulo curava. Então, vocês acham que essa palavra ficou para trás? Claro que não. Claro que não. A Bíblia é atemporal. A Bíblia é atemporal. É para nós. É para nós hoje também. Só que, infelizmente, se nós não mudarmos a nossa mente, se nós não expandirmos a nossa mente, se nós não pedirmos para o Senhor nos ajudar nisso, sabe o que acontece? A pessoa fica totalmente limitada. E a religião quer exatamente fazer isso. A religião quer exatamente fazer isso. Nos limitar. E o que eu estou te dizendo aqui, presta muita atenção.
não tem nada a ver com salvação. Faço questão de falar isso. Essa ministração não tem nada a ver com salvação. Uma pessoa que está no leito de morte, aceita Jesus como Senhor e Salvador, se arrepende pelos seus pecados, pronto. Ela vai conversar com o papai. Ela é salva. Isso aqui não tem nada a ver com salvação. Isso aqui tem a ver com governo. É uma palavra de governo, é uma palavra de abundância. Por que eu estou falando isso? Porque a realidade dentro das igrejas está muito triste. As pessoas estão vivendo de migalhas. Estão salva. Pessoal, mas se Jesus fala, meu Deus do céu, a eternidade é aqui. A eternidade é aqui. Tem gente, tem crente que está sofrendo com situações há 20, 30, 40 anos, esperando ou Jesus voltar ou ser recolhido para viver na eternidade. Só que Jesus fala que a plenitude que ele tem é aqui. E se você não está vivendo a plenitude que Deus promete, tem alguma coisa de errado com as suas convicções, com as suas crenças. Ok? Nós nascemos para viver o sobrenatural. Então, eu quero te incentivar. Eu estou falando isso porque quem trabalha com cura e libertação só ouve história triste. Eu vou repetir. Quem trabalha com cura e libertação só ouve história triste. Eu só ouço problema. Né? Claro que as pessoas, né, depois que começam a passar por esse processo, às vezes procuram a gente para contar testemunho. Louvado seja o nome do Senhor. Só que antes da pessoa passar pelo processo de cura e libertação, é só história triste. Tem muitas pessoas que acabam se apostatando da fé. Por quê? Porque não vai para a igreja, começa a fazer as coisas que ensinam e não vê mudança, não vê transformação e começa a questionar o Senhor. Então, pessoal, vamos viver o evangelho na íntegra. Pessoal, tem pessoas, tem líderes que não pregam nas suas igrejas sobre o Antigo Testamento, como se tivesse ficado para trás, como se fosse uma história, como se fosse, ou seja, e outras pessoas leem a palavra de Deus de uma forma muito romântica. Então, pessoal, a palavra de Deus, o Senhor fala que é a palavra que liberta, é toda a palavra, de Gênesis a Apocalipse. E se você não entende o contexto, quando Jesus vem, você precisa pedir revelação para o Senhor. Porque ele mesmo fala que ele não vem para abolir a lei, ele vem para fazer cumprir. Ok? E a palavra de Deus é real. Quando você cumpre o princípio, sabe o que acontece? O céu se abre. O céu se abre. Só que, infelizmente, a maioria das pessoas não querem cumprir os princípios. Estão vivendo à margem de. Estão sofrendo desnecessariamente. Porque o próprio Jesus fala que o ladrão vem somente para matar, roubar e destruir. Mas que o Senhor, que Jesus, que ele veio, ele fala, mas eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Então, pessoal, nós precisamos viver a abundância, nós precisamos deixar um legado, nós precisamos que as pessoas olhem para nós e enxerguem algo diferente, algo fora da curva, como diz popularmente aí. Os nossos familiares precisam olhar para nós e ver que o que nós estamos vivendo não é algo normal, é algo sobrenatural. Só que, infelizmente, acontece o contrário. A pessoa vai para a igreja, não vive nada de diferente, e os da família ainda questionam. Pessoal, vamos mudar essa mentalidade. Vamos mudar essa mentalidade, porque o Senhor é o Deus que cria. O Senhor é o Deus que cria. Eu vou repetir isso, porque quando isso é tão forte, ele não criou só no Éden, ele não criou só no momento que ele criou o homem.
né? Antes dele colocar o homem na terra. Ele não criou só naquela época que ele estava criando o mundo e todas as coisas, e depois ele criou o homem. Não, ele continua criando até hoje. Ele continua criando até hoje. Só que você precisa primeiro crer e depois cumprir a palavra. Por quê? Porque existe uma ordem. Primeiro você cumpre, depois você recebe. Não é o contrário. Primeiro você prova a tua obediência, depois você recebe. Primeiro você paga o preço, depois você recebe. Essa é a ordem. Primeiro Jesus pagou o preço. Aí o que a palavra de Deus fala? Que quando ele entregou o Espírito para o Pai, o véu se rasgou de alto a baixo. Primeiro ele pagou o preço, depois a glória veio de uma forma sobrenatural. E ele ressuscitou ao terceiro dia. E está vivo entre nós, aqui, juntinho de mim e de você. Então, essa é uma palavra muito forte. E é só o começo. É só assim, é bem, como que eu posso falar? É uma palavra bem rasa, perto de tudo aquilo que esse assunto, na verdade, tem, entendeu? Para ser explorado. Então, eu quero que você comece a orar. Eu quero que você comece a pedir para o Senhor expandir a tua mente, tirar as escamas dos seus olhos, que você possa orar para que o Senhor te liberte do espírito da Grécia, ok? Que o Senhor comece. Eu quero te dizer que tudo isso que Deus está fazendo na minha vida, na verdade, é por conta das minhas orações, porque para mim a conta não fechava em relação a algumas histórias que eu ouvia. Porque como eu estou nas mídias sociais, a gente se torna uma figura pública e as pessoas começaram a me procurar. Eu falando de cura e libertação, as pessoas começaram a me procurar, pastora. Eu não entendo, eu já passei pelo Ministério A, B, C, já passei por vários processos de cura e libertação e, na verdade, melhora, mas depois volta. Pastora, me ajuda, pastora. Eu comecei a orar e pedir para Deus revelação. E Deus me mostra o que está acontecendo. Por que essas pessoas estão voltando para os ciclos, né, de repetição? E aí o Senhor começou a me entregar parcialmente vários princípios. O primeiro princípio, e uma outra situação que as pessoas reclamavam muito, era com a escassez financeira, a dificuldade financeira, né? E aí, o primeiro princípio que o Senhor me ensinou, quem me acompanha há alguns anos, né, sabe. Quem me acompanha há alguns anos sabe, a Maria Amélia sabe. A Maria Amélia é dessa época. O primeiro princípio que o Senhor me revelou foi sobre as primícias. Na verdade, eu queria fazer o certo, mas eu nunca tinha encontrado uma pessoa que me explicasse certo sobre primícias. Na verdade, a minha mente era tão confusa, porque os líderes, eles falam que primícia e dízimo é a mesma coisa. E eu falava, gente, mas parece que não é. Mas eu também não sabia o que era um, o que era outro. E aí eu comecei a estudar. Comecei a colocar em prática, comecei a ensinar. E começaram a vir os testemunhos. Tanto é, um dos testemunhos foi da Maria Amélia, inclusive está até no meu livro. E aí as pessoas começaram também. Falei, meu Deus, então, e aí eu comecei a me aprofundar. Aí, depois disso, o Senhor começou a falar para mim. Aí, orando mais um pouquinho, o Senhor me entregou a chave sobre o resgate da primogenitura. E aí, Rafa, teu microfone está aberto. E aí, então, o Senhor me entregou a chave do resgate da primogenitura. E eu fiz, porque eu sou primogênita. E aí eu comecei, meu Deus do céu, falei, Deus, que chave que é essa? Que eu nunca tinha lido isso na Bíblia. Claro que eu já tinha lido várias vezes, eu já li a Bíblia várias vezes, só que eu nunca tinha me despertado para isso. Aí, resgate da primogenitura. Aí, depois o Senhor começou a me falar a respeito da importância do sangue. O Senhor começou a me trazer princípios. E aí eu comecei a colocar em prática limpeza de sangue, limpeza de DNA, parari, parará. Aí o Senhor começou a falar para mim da questão
do calendário bíblico, que não é esse calendário que os romanos nos impuseram, porque o calendário gregoriano veio de um outro, né, de um outro papa, né, de um outro imperador lá, de outro papa, do Papa Gregório. Então, ou seja, tudo ligado a Roma. E aí, então, o Senhor começou a me mostrar, começou a me descortinar várias situações, começou a falar a respeito dos tronos que agem sobre essas festas pagãs. E vocês não veem igreja evangélica comemorando festa bíblica. E aí o Senhor começou a me trazer, eu comecei a colocar em prática, e eu comecei a entender que as pessoas passavam pelo processo de libertação, mas a palavra fala de processo. E aí, quando elas voltam para as igrejas que elas congregam, alguns não têm visão de cura e libertação, às vezes até alguns têm, mas tem várias dessas influências pagãs. E aí o que acontece? Os ciclos voltam, porque tem uma interferência dos tronos sobre essas festas pagãs. E a maioria das igrejas não cumprem os princípios, fala que ficou para trás. E aí o que acontece? Os ciclos da pessoa voltam, até melhora, mas o que acontece? Os ciclos de repetição voltam. E aí, então, há um ano atrás, depois de eu ter experimentado tudo isso, depois de eu começar a exercer, porque primeiro eu tenho isso comigo. Primeiro eu coloco em prática. Se der certo comigo, vai dar certo com qualquer pessoa, porque Deus ele não faz acepção de pessoas. E aí é exatamente um ano atrás, o Senhor fala assim para mim: filha, eu quero que você ministre um seminário dentro da unção, dentro da visão que eu tenho te dado. Quando o Senhor falou isso, eu quase caí da cadeira. Quase caí das pernas. Por quê? Porque eu nunca não pensava nisso. Não tinha esses planos. Mas eu obedeci. E quem esteve no Selic, tem várias pessoas que estão aqui hoje que esteve no Selic, tem colhido, tem experimentado a transformação que recebeu. Porque começou uma transformação de mente lá. Tem experimentado. Eu sei porque eu tenho ouvido os testemunhos. E aí, depois que o Senhor me falou isso, chegou, acho que foi em março, alguma coisa assim, eu recebi uma palavra que era para eu estar abrindo o ministério online. Também nunca tinha imaginado. Isso não fazia parte dos meus planos. E aí o Senhor falou, a palavra dentro da visão que eu tenho te dado. E aí eu comecei a estudar muito, comecei a pesquisar, Então, pessoal, e estamos aqui. Estamos aqui com os que, né, nossa, esse culto começou em dia 10 de abril. Então, nós já estamos o quê? Acho que com 7, 8 meses. Né? E agora, então, o Senhor, há 2 meses atrás, ele me direcionou para começar um culto com os brasileiros que moram na Europa. Ok? Então, pessoal, isso é real. Isso é real. E se você colocar em prática, eu sei que existem muitos questionamentos. Eu sei que existem muitos questionamentos. Por quê? Porque, como eu disse, porque nós nos convertemos dentro dessa mentalidade. Mas, se você pedir a revelação para o Senhor, Ele não vai te deixar enganado. Ele não vai te deixar enganado. Ok? Então, que Deus te abençoe. Parar aqui a gravação.